Ela chegou em casa e tinha um bilhete em cima da cama escrito amanhã, às 8 horas, na rua tal. Olha só. Eu cheguei em casa e achei esse bilhete em cima da minha cama e eu moro sozinha. Eu cheguei da faculdade e minha casa estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Porta, janela, tudo trancado. E não tinha nenhum sinal de arrombamento. E aí quando eu entrei no quarto, eu vi que tinha um papelzinho em cima da minha cama. Esse papelzinho aqui. E aí eu fui ver pra ver se era alguma coisa minha que eu tinha deixado cair. E quando eu abri, tava escrito exatamente assim: amanhã, 8 horas, na rua tal, número tal. Quando eu li, eu comecei a me tremer de medo, gente. Ficar arrepiada. É horrível a sensação. Eu sei que eu saí de casa, fui direto pra casa da minha mãe, tranquei tudo, não peguei nada, só fui. Cheguei lá e contei tudo pra ela que tinha acontecido, né? Ela me acalmou e falou pra eu dormir lá com ela aquela noite. Eu achei ótimo, né? Mas quem disse que eu dormi? Passei a noite inteira acordada pensando no bilhete, em como colocaram lá, quem colocou lá, o que queriam comigo. Gente, um monte de pensamento, não tinha como dormir. Eu cheguei até a cogitar várias vezes ir nesse lugar que tava no papel pra eu conseguir ficar em paz e saber o que era aquilo. Gente, sério, mas como que eu ia obedecer alguém que eu nem sei quem? Enfim, eu mal dormi, quando eu fui ver já era de manhã e eu precisava ir trabalhar. Só que eu não tinha pego roupa nenhuma na minha casa. Então eu precisava voltar pra lá pra pelo menos pegar uma roupa pra eu ir trabalhar, né? E eu fui, gente, fui morrendo de medo do que eu poderia encontrar lá. Ai, com trauma, já tava traumatizada. E aí quando eu cheguei lá, tava tudo normal, não tinha bilhete mais nenhum. Peguei minha roupa e fui trabalhar. Trabalhei o dia inteiro, gente, saí do trabalho extremamente cansada, só querendo minha casa. E como eu já tinha ido lá de manhã e tava tudo normal, pensei que não ia acontecer mais nada, né? Então eu fui tranquila. Quando eu cheguei, gente, pra minha surpresa, tinha outro bilhete na minha cama, no mesmo lugar, no mesmo cantinho. E nesse tava escrito assim: pode confiar em mim. Eu preciso que você vá amanhã, às 8 horas, na rua tal, número tal. E aí eu te deixo em paz. Gente, como assim pode confiar em mim? Em mim quem? Nossa, mas eu comecei a ficar irritada. Pois eu liguei pro meu irmão, contei tudo pra ele e pedi pra ele ir comigo nesse lugar. Ele achou arriscado, óbvio, né? E não queria ir de jeito nenhum. Só que ele acabou topando porque eu ia ir com ou sem ele. Eu já tava decidida. Então, ele achou melhor ele ir comigo do que eu ir sozinha. Aí tá, chegou amanhã do dia seguinte, quando deu 7h45, a gente estacionou no endereço que tava lá no papel. Era uma casa toda fechada, de muro alto, em um bairro que eu nunca tinha ido na minha vida. Nossa, gente, como meu coração tava acelerado. Cada minuto que passava, parecia que acelerava mais. E aí deu 8 horas. Eu respirei fundo, desci do carro e bati no portão. E aí sai um homem de terno, super elegante, e me cumprimenta me chamando pelo meu nome. E eu super nervosa, achando tudo aquilo muito estranho. E aí ele fala assim pra mim: pode ficar tranquila que eu não vou te fazer mal. Como se eu, nossa, tá bom, agora pronto, agora eu vou ficar tranquila. Ele me levou até os fundos da casa e falou assim pra mim: você demorou 27 anos pra chegar aqui. Quando ele me mostrou o que tinha em cima da mesa, nossa, minha pressão caiu de uma forma que eu pensei que eu ia desmaiar. E eu pensando que eu não podia desmaiar ali, que eu não podia desmaiar. Mas eu não tava acreditando no que eu tava vendo, gente. Quando aquele homem me levou pros fundos da casa e falou que eu demorei 27 anos pra chegar lá, gente, eu tava achando aquilo tudo muito estranho, eu não tava entendendo nada. E dava pra ver que ele me conhecia, mas eu nunca tinha visto ele na minha vida. Uma loucura, ele sabia meu nome. Em cima da mesa tinha um teste de DNA. E do lado tinha foto de uma mulher que era simplesmente a minha cópia, mas não era minha mãe. E aí o homem olhou pra mim e falou assim: ai, gente, sério, eu sou o advogado da sua verdadeira família. Eu travei. Eu falei pra ele: como assim? Como assim minha verdadeira família? Eu tenho mãe, eu tenho fotos com ela desde quando eu era bebê. E aí ele abriu uma pasta, tirou um jornal e foi me mostrar o jornal. Gente, o jornal era de 1999, tava até amarelada a folha do jornal. E aí tava escrito assim: bebê desaparece da maternidade após queda de energia. E aí ele me olhou e falou assim: a mulher que te criou não é a sua mãe. Ela era enfermeira de plantão naquela noite e no meio da confusão do apagão ela te pegou e fugiu, te trouxe pra essa cidade. E sua mãe biológica passou a vida inteira te procurando, gastou horrores e hoje finalmente a gente te encontrou. E eu já tava aos prantos, né? E eu chorando, perguntando pra ele: mas por que ela me levaria? Por que ela faria isso? E ele não sabia me responder. Eu sei que eu saí daquela casa baqueada, entrei no carro e meu irmão me viu chorando. Aí eu peguei o teste de DNA, joguei no colo dele e perguntei pra ele se ele sabia. E aí ele, vendo meu desespero, assim, começou a ficar desesperado também e me confessou que teve uma vez que ele escutou minha mãe conversando com meu pai, falando sobre esse assunto, e quando minha mãe viu que ele tava ouvindo a conversa, fez ele jurar, prometer que nunca ia contar pra ninguém, porque senão eles podiam ser presos. Agora eu tô aqui entre a mulher que me criou, me deu amor, mas que fez eu viver uma mentira a minha vida inteira por 27 anos, e do outro lado tem uma família que sempre soube da minha existência, me procurou desde o dia do meu nascimento e quer me conhecer. O que você faria se você descobrisse que sua vida inteira foi fruto de um erro de hospital? Depois que aquela notícia caiu no meu colo, eu levei dias pra processar tudo e eu tinha muitas, mas muitas perguntas mesmo. Então eu fui atrás de respostas e o que eu descobri me deixou
passada. E vocês vão ficar chocados também, tenho certeza. Antes de eu ir embora aquele dia, o advogado me passou o contato dele e falou que ele estaria ali pra quando eu precisasse, que eu quisesse conversar, qualquer dúvida minha ele sanaria, que eu podia entrar em contato com ele. Então, quando finalmente eu me senti pronta, eu mandei mensagem pra ele, perguntando se a gente poderia se encontrar de novo. E aí ele aceitou, né, e a gente marcou e eu fui. Quando eu cheguei lá no lugar que a gente marcou, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi a mesma coisa que vocês estão me perguntando. Como que ele tinha entrado na minha casa, porque aquilo ainda eu não tinha entendido, se tava tudo trancado, então foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele também. E aí ele olhou pra mim com uma cara de pena, sabe? E falou assim, eu não entrei. A pessoa que deixou o bilhete na sua casa foi a pessoa que sempre teve a chave. Gente, quem é a única pessoa que tem a chave da minha casa? O meu irmão, o mesmo que me levou até o lugar, que chorou comigo no carro. Gente, ele já estava em contato com o advogado há meses. Por isso que ele topou tão fácil comigo, porque realmente, né, depois eu fiquei pensando, se ele não soubesse de nada igual eu não sabia, ele nunca ia querer ir, nunca ia deixar eu ir também. E se por acaso acontecesse dele querer ir ou eu ir comigo, ele ia chamar a polícia, certeza. Então, pensando agora, realmente não faz sentido ele ter aceitado ir comigo tão fácil assim. E aí eu confrontei ele e ele me confessou tudo. Ele falou assim que facilitou as coisas sim, porque ele não aguentava mais ver a nossa mãe mentindo pra mim e que ele tinha medo de me contar e eu não acreditar nele. E, na verdade, a única coisa que eu não tava acreditando era em tudo, não era só nisso, era em tudo. Aí ele, eu precisava que você visse as provas de um estranho, porque se eu te contasse, você ia achar que eu era louco e eu tenho certeza que você ia defender a mãe. E ele já sabe como eu sou, eu sempre defendi minha mãe com unhas e dentes, de tudo e todos. Ou seja, ele sacrificou a minha confiança que eu tinha nele pra me dar minha verdadeira identidade. E pronto, agora a gente já sabe como tudo aconteceu. Gente, vim contar pra vocês que eu fui conhecer a minha família biológica. E, meu, que sensação louca, que loucura que foi. Foi uma sensação, assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui com o coração na mão, né, achando que eu ia encontrar uma desconhecida, que ia ser estranho. Mas o que aconteceu me deixou sem palavras. O advogado me passou o endereço deles, né, da casa dos meus pais. E aí eu fiquei tomando coragem pra poder ir. E eu fiquei pensando, né, como que eu ia reagir, como que ia ser, com medo, porque a gente tende a ter medo do desconhecido, né, do que a gente não sabe mesmo, é normal. Mas aí eu tomei coragem e fui. E aí tem várias camadas, né? Primeiro, que quanto mais eu me aproximava da casa, do endereço, mais chique ia ficando o bairro, gente. E eu, tipo assim, eita. E aí eu cheguei no endereço, gente. Nossa, que casa mais linda aquela. E aí quando eu cheguei, nossa, comecei a sentir borboletas no estômago, frio na barriga, tremer, tudo. Quando eu abri o portão, começou a cair minha ficha, né? E aí eu fui vendo que, tipo assim, os 27 anos da minha vida que eu vivi no simples, no dinheiro contado, era o oposto do que era pra eu ter vivido. Nossa, isso me causou uma reflexão enorme, porque eu fiquei pensando assim, como que a ação de uma pessoa pode mudar completamente do avesso a vida de uma outra pessoa que nem teve escolha. Enfim, muita coisa. Voltando pra casa, gente, nossa casa era enorme, eu fiquei admirada, assim, aí eu fui andando até a porta e apertei a campainha, gente, me tremendo, meu Deus do céu. Quando a porta abriu, gente, eu fiquei perplexa, a mulher era a minha cara, o olho igual, o cabelo, gente, o cabelo da mesma cor e, por incrível que pareça, do mesmo tamanho que o meu. Eu fiquei passada, minha cara. E aí ela me olhou, caiu de joelhos e começou a falar, minha filha, nossa, eu nunca desisti de te procurar, eu sabia que você tava viva, e chorando. E me abraçou, nossa, a gente se abraçou muito. E meu choque, gente, que eu falei pra vocês que eu fiquei sem palavras, foi porque assim, na minha cabeça, quando eu imaginava esse momento, eu pensava que ia ser super estranho, porque eu ia estar abraçando uma pessoa desconhecida e ia ficar um clima estranho. Só que não, quando a gente se abraçou ali, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, foi muito louco, que nem eu falei pra vocês, eu nunca tinha sentido essa sensação na vida, foi sem palavras mesmo. Aí ela me levou pra dentro e eles tinham feito uma surpresa maravilhosa pra mim, gente, tava tudo tão lindo, tinha bolo, salgados, bebidinhas, tinha uma escrita bem grande assim, sabe, de boas-vindas, e com meu nome original, gente, adivinha qual que era? Sofia, tava escrito bem grande assim na faixa, seja bem-vinda, Sofia, e eu achei tão engraçado, gente, porque parecia que eu tava vivendo em outra dimensão, assim, Sofia, eu nunca tinha sido chamada por esse nome, nem tava muito acostumada com esse nome. Foi engraçado, parecia outra dimensão mesmo. E aí veio meu pai, me abraçou, chorou muito também. E aí eles foram me apresentar para meus 2 irmãos biológicos. E esses cresceram com tudo do bom e do melhor, né, gente? Viagens, faculdade particular. Enquanto eu tava lá com a minha mãe, com ela lutando pra pagar o aluguel. Mas tá bom, né, gente? Também eu não vou reclamar porque eu tive amor. Aí veio minha mãe com uma caixinha de coisas assim, né? Aí ela me entregou e falou que era um presente, que aquelas coisinhas eram da minha avó. Só que o maior presente era ter eu de volta. Aí ela falou assim que ela sempre sonhou com esse momento em me entregar essas coisas e que minha avó ficaria muito feliz em saber que isso tá acontecendo, se concretizando. Meu, eu saí de lá com o coração quentinho, assim.
explodindo, sabe? Foi tudo muito maravilhoso. Eu me senti muito amada, muito acolhida. E agora eu tô no impasse, né? Porque a minha mãe biológica quer que eu vá morar lá com eles pra gente recuperar o tempo perdido, né? 27 anos separados. E ela falou que já tem um quartinho especialmente pra mim, que lá vou ser tratada como princesa. Mas também eu já tenho a minha casinha com as minhas coisinhas. E querendo ou não, eu conquistei com muito esforço. E eu também gosto dessa minha vida. Isso, aí agora eu não sei se eu largo tudo e vou viver uma vida nova, ou se eu continuo trilhando o meu caminho que eu já vinha seguindo. Que doideira isso tudo, né? Eu pensei que era um psicopata, um bandido. Nunca passei na minha cabeça que que era a família dela procurando ela, né? Mas assim, estranho, né? Que foi na mesma cidade, eu acredito que na mesma cidade, e essa mulher passou um tempão procurando ela, né? Tipo, na mesma cidade. A não ser que seja uma capital, né? Pra ser tão grande assim. Mas comenta sua opinião, o que você achou. Se for o vídeo de hoje, um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!